Muito bom dia, 10 horas e 37 minutos. Estamos de volta na programação da Rádio Planetária e nesse momento inicia-se através do rádio, aplicativo e site e também, claro, do nosso Facebook e YouTube, o programa semanal da Prefeitura Municipal de Espumoso, o Poder Executivo em Foco a partir deste momento, né? E a gente recebe aqui nos estúdios, né? Só vamos enquadrar aqui a nossa amiga aqui que ficou aqui, né? Recebemos no estúdio aqui hoje, então, né? Que veio isso, ao vivo aqui, né? A gente já fez o... Aí. Recebemos no estúdio hoje, então, o vice-prefeito municipal, Juliano Pazinato, também o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Secom, e também a diretora de Gestão e Inovação aqui, né? A Emanuele da Rosa. Gestão e Inovação, a Emanuele da Rosa, também acadêmica de Agronomia. E contribui muito aí para a secretaria, né, Fábio? Como o Fábio já colocou em outras oportunidades aqui de Espumoso. Vamos lá, então. Temos alguns temas aqui que o Fábio nos passou. Vamos pegar uma colinha aqui sempre, né, Fábio? O Fábio, o programa Fábio Secom recebe, né? Já faz dias que ele vem aí conversando conosco, mas enfim, né? Quando tem demanda, né, Fábio? Tem que participar, tem que ser ativo, isso mesmo. Qual a movimentação financeira dentro do agronegócio de Espumoso? Também dentro dos fatores que os produtores têm controle? Quais os maiores desafios para os produtores de grãos? Qual a visão do nosso vice-prefeito Juliano, né, dentro da agricultura atual e também do município? E qual as melhores alternativas para os produtos de grãos? Eu acho que esse tema é muito importante, né? E eu acho que o Juliano tira de letra aí, né? Empresário do setor de grãos aí, né? Há muitos anos. Antes dele ser, talvez, alguém que não conheça, né? A região toda que a rádio chega. Antes de ser vice-prefeito, estar vice-prefeito, Juliano Pazinato aqui é empresário do ramo agrícola, né? Fábio também vem dessa... E agora também temos mais uma novata aqui que também está aí, né? Pendeu para esse lado aí, né? A agronomia trabalha diretamente com a agricultura. Bem-vindos, bom dia. Quem começa então com o nosso bom dia, com a conversa? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Juliano, nosso vice-prefeito. Bom dia, Manu, e a todos que nos escutam. Rodrigo, é um programa diferente hoje, né, porque além de trazer conteúdos técnicos, nós estamos vindo aqui com praticamente 3 gerações diferentes, né, Juliano? A Manu, que está em processo aí de se formar, eu que tenho quase 15 anos de formado, engenheiro agrônomo, e o Juliano que comemorou os 35 anos, né? Então, essa intersecção, essa sinergia de gerações que a gente acredita que vai gerar um grande resultado de crescimento para o nosso município. Muito bem. E essas perguntas, eu e a Manu ontem sentamos e pensamos nela, em cada um expor o seu ponto de vista, né? Cada um tem uma forma de enxergar. E reforçar também que a Secretaria da Agricultura foi criada lá em 1993 pelo Dr. Gerson, e que hoje nós somos em 4 engenheiros agrônomos dentro da administração. Então é um time bem robusto trabalhando em prol da agricultura. Muito bem, então vamos lá então com a primeira aqui, né? Qual é a movimentação financeira dentro do agronegócio de Espumoso? Vamos lá. O Juliano que vai responder. Vamos lá, bom dia. Bom dia, vice-prefeito. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Planetária. Prazer estar aqui hoje participando junto com o Fábio do programa da nossa administração. A agricultura é uma pasta importantíssima para o nosso município. Falou no que fatura o agronegócio aqui Espumoso. A nível do Brasil, em torno de 35%, 40% do PIB é o agronegócio, dentro daquilo que está ligado direto ou indiretamente. E nós, uma cidade que é mais voltada ainda ao agronegócio, nós temos algumas indústrias, temos o comércio, mas o principal segmento de Espumoso e de toda essa nossa grande região aqui é o agronegócio. A gente vê indústria de máquina em Ibirubá, indústria de máquina em Tapera, mas são máquinas do agronegócio. Então, a nossa região, aí acredito que 70% pelo menos do dinheiro que gira nos municípios, ele provém do agronegócio e de uma forma ou de outra está ligado. Aqui o mercado vende bem quando o agricultor vai bem, a loja de ferragem, a loja de material de construção, móveis, própria a construção civil. Nós impactamos
diretamente o nosso município e infelizmente passamos por um momento ruim dentro do agronegócio por causa desses 5 anos de dificuldade de colheita aí, e isso impactou fortemente o nosso município. A gente observa muitos pontos comerciais vagos na cidade e as pessoas mesmo falando que estão sendo fortemente impactadas pela crise que atinge o agronegócio. Então, dentro desse espectro, a gente, quando ainda na campanha, eu e o Dr. Geros falávamos fortemente sobre a importância que daríamos à Secretaria de Agricultura do nosso município e colocamos o Fábio para fazer a gestão dessa secretaria. Estamos satisfeitos com o trabalho dele. Não está tudo feito, né, Fábio? A gente sabe que a tarefa é muito longa, pegamos um momento muito difícil e a gente está tentando descascar o abacaxi sem furar os dedos, né? Então a gente está atuando muito aí em alguns segmentos. A gente está tendo uma ação muito forte sobre a agricultura familiar, porque ela, nos períodos normais, o médio e o grande produtor, vamos dizer assim, se viram e o pequeno produtor fica para trás. E nesse momento, então, a gente iniciou um trabalho muito forte dentro da secretaria, focando o pequeno agricultor, oportunidades de negócio, ele entender que não é só para ele sobreviver no campo, ele pode ter uma agroindústria, ele pode gerar oportunidades para os filhos, para a sua descendência. A sucessão na propriedade rural é algo muito importante e a gente está muito focado nisso. Mas não perdemos o olhar para o médio, para o grande, sabemos que ele tem dificuldade, está dentro da nossa pauta. Eu e o Fábio conversamos bastante sobre isso, porque a gente sabe que Espumoso precisa do médio e do grande produtor também, mas são ações muito mais difíceis. Nós conseguimos ter ações mais direcionadas à capacitação, a preparar ele melhor para a gestão, diferentemente do pequeno, onde a gente consegue alcançar ferramentas para viabilizar o negócio dele. Então, dentro desse aspecto tão amplo que a gente trabalha, como bem falou o Fábio, eu tenho um pouco mais de bagagem pela idade, porque não é porque eu sou mais inteligente, mas eu já vivi mais coisas. O Fábio já tem uma experiência também, e temos a Manu que está aí se formando. Quando forma, Manu? 2028. 28, então é alguém que está perto da escola ainda, mas que tem a visão do interior. Que está atualizado com as novidades que estão chegando, né? Traz o que está acontecendo, isso, as preocupações, então a gente está conseguindo dessa forma, acredito que fazer uma agricultura mais consistente dentro do nosso município. E você já formou sucessores aí, né? Eu já tenho o Júlio, que trabalha comigo na empresa já há 3 anos, é o meu gerente comercial. O Bernardo também faz agronomia, forma final do ano. Então eu tenho que defender o agro, eu tenho que fazer com que o agro dê certo, porque a minha descendência vai ser dentro do agronegócio mesmo. Muito, ascendência e descendência, né? Exatamente. Então, pretendemos continuar, né? É isso aí, que bom, né? Então, experiência aqui a gente, né, tem para ir. E você, Malu, o que trouxe pra gente? Depois eu vou te fazer uma pergunta também, mas eu quero ver o que você preparou para nós primeiro aí. Eu acho que vocês já conversaram aí. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rodrigo. Estou muito feliz hoje de estar participando desse momento aqui com vocês. Acredito que é muito importante a gente ter essa troca e principalmente conseguir captar e aprender com quem tem mais experiência do que a gente. Estou muito feliz hoje dentro da minha profissão e também dentro dessa secretaria que cada vez mais está se empenhando em evoluir e trazer o melhor para os produtores. É uma luta diária, é uma luta constante para trazer qualidade e trazer capacitação técnica também para eles, né? A gente, como o Juliano já trouxe, a gente tem o olhar para todos. A gente hoje gostaria de fazer, a gente está fazendo muito e gostaríamos e vamos fazer muito mais também, né? Então, dentro da nossa secretaria hoje a gente tem grandes desafios como grandes produtores e médios também. E os pequenos já estão sendo assistidos, muito bem assistidos pelo trabalho do Fábio, da Johnny e de toda a equipe. E nesse momento, então, a gente está começando a migrar realmente em fazer dar certo e trazer esse olhar que esses produtores precisam no momento. Muito bem, não vai ser uma pausa lá, né, na agricultura familiar, que é diversificada, mas vamos dar um enfoque agora também nos produtores de grãos, né? Porque esses que você fala médio e grande, a maioria
produz grãos, né? É o soja, é o trigo, é o milho, enfim, a canola está entrando também agora aqui, enfim, é isso aí, né? É uma continuidade do nosso trabalho, tanto para grãos quanto também para bovinocultura, isso. né? Uhum. E a gente tem bastante aqui também, né? Tanto gado e leite quanto bovinocultura, a gente pega tudo, né? Corte, confinamentos, enfim. Isso aí. E de que maneira, Fábio, então a Secretaria está se organizando? Eu sei que você falou que é uma usina de ideias, não foi você que falou, você recebeu esse codinome aí, né? E para acertar, ser assertivo nas ideias também, né? Porque as ideias nascem hoje, daqui a pouco ela mudou no meio do caminho, foi até ela se concretizar, ela teve muitas mudanças ali, né, no meio, enfim, pode haver. Nós sempre focamos garantir a água, isso está garantido, está estruturado. Aí nós não temos, como o Juliano falou, não tem como atender tudo ao mesmo tempo, então nós priorizamos a agricultura familiar e hoje não tem aparecido ainda os resultados para os 95% dos produtores que são produtores de grãos. Isso leva um pouco mais tempo, mas nós estamos estudando e levantando informações para gerar ações, porque nós temos que ser precisos e exatos naquilo que nós vamos fazer. O recurso é escasso, o tempo é curto, então nós precisamos levantar informações para tomar a melhor decisão e sim trazer melhores resultados para os nossos produtores. Pequenos serviços dentro das propriedades, principalmente nos produtores de leite, a gente já tem feito, né? Demais produtores também, algo que a gente está pela redondeza ali, a gente tem feito também, tá? A gente tem percebido que os produtores estão contentes e o que, principalmente no dia a dia, a gente conversa com o Juliano, discute com a Manu e com a nossa equipe, nós precisamos fazer coisas que impactam positivamente na vida dos produtores e que não aumentem tanto o custo de produção. Porque o custo está elevadíssimo, né, Juliano? A margem está pequena. Então, quais são as ações que nós, como equipe de administração, podemos fazer para que o produtor produza mais sem elevar tanto o seu custo de produção, né? E dentro desse fator, um dos fatores é a gestão. Hoje nós olhamos, os produtores olham para a propriedade, mas a maioria deles não olham como patrimônio. Então a gente entende que talvez precisaria fazer uma análise mais clínica, né, Juliano, de tudo que o produtor tem dentro da sua propriedade, porque é o momento de a gente organizar a casa para quando vier a bonança mesmo, momentos de investimento, a gente conseguir fazer esse investimento necessário. Muito bem, investimento é tudo, né? Enfim, a gente não pode fugir, né? Aí uma coisa é custos, outra é investimento, né, Juliano? Tudo que é investimento a gente com certeza espera o retorno, né? Investir para ter retorno, né? Gastos, às vezes o pessoal, né, fala, tive gastos, tive prejuízo, enfim. Mas eu acho que nessa questão de você ter uma propriedade, ser um agricultor, né, forte, você tem que fazer tudo isso que o Fábio falou aqui, uma análise clínica, né, para ver aonde está escapando mais e aonde você está tendo mais resultado, né? Porque senão a conta não fecha no final, né? Exatamente. Nós temos que reforçar aquilo que eu tinha falado sobre o agronegócio de Espumoso. Cada propriedade rural é uma empresa. É a empresa daquele produtor. Sim. E nós temos mais de 1.000 empresas no interior do nosso município. Isso aí. Enquanto que mercado nós podemos ter uns 10 aqui na cidade, mais uns 20 mini mercado, bar, restaurante, vários negócios. Sim. Mas não tem nenhum negócio tão grande como a empresa rural. Porque muitas propriedades rurais, aliás, a maioria das propriedades rurais acabam girando um valor muito maior do que os negócios aqui da cidade, porque o custo da terra é muito alto, o custo do maquinário é muito alto, e a gente sabe que uma má gestão no comércio aqui é catastrófica, quebra o comércio. E no agronegócio não é muito diferente, cada propriedade tem que ter uma melhoria de gestão. A gente passa por um momento difícil do agronegócio, onde ele é um guarda-chuva que pega essa dificuldade, pega para todo mundo. Custo de produção elevado, baixo preço das nossas commodities agrícolas, leis ambientais que têm nos dificultado bastante o trabalho, mas essa regra vale para isso, é para todo mundo, né? E não o produtor não está todo ele no mesmo nível de endividamento, na situação financeira, não está todo mundo igual. E o mundo é assim, é que nem tu ir numa escola,
tem 40 alunos numa turma e não está todo mundo com média acima de 8, acima de 6. Sim. Tem alunos que estão um pouco melhores e uns que estão um pouco pior. Então, a realidade é que a vida é assim. Vivemos uma sociedade capitalista onde cada um tem que entregar mais para receber mais. E a gente sabe que nossa preocupação maior é com o produtor que está ficando um pouquinho mais para trás. Sim. E esse um pouco mais para trás, muitas vezes é gestão. O produtor tem que ter consciência de que não é tudo reclamar do governo, reclamar da chuva. Ele tem que, pelo menos, fazer a parte dele, que é a boa gestão financeira do seu negócio. E diferenciar realmente isso que tu falou, o que é custo de produção e o que é investimento. Sim. Às vezes, no momento difícil, não é a hora de investir. E aí, se tu está investindo, tu está fazendo uma má gestão do teu negócio. Tu tem que priorizar nesse momento é custo de produção. Tu tem que sobreviver. É um momento ruim, tu tem que fazer com que o teu negócio atravesse esse momento ruim. E isso passa muito pela gestão, é onde a gente se preocupa. Reportando novamente ao que eu falei sobre a agricultura familiar e o produtor menor. O município consegue levar ferramentas. O Fábio montou uma feira de produtores, comprou equipamentos. Nós estamos tendo uma feira todas as quartas-feiras. O município pode fazer isso, mas o município não consegue comprar máquinas agrícolas para as grandes propriedades. Sim. Não consegue comprar adubo, não consegue financiar o produtor. Sim. O que o município pode fazer é em consonância com sindicato rural, sindicato dos trabalhadores rurais, com a cooperativa, com as empresas, com o nosso comércio, com a associação comercial, é catalisar e fazer força para melhorar a qualificação do pessoal, o pessoal entender o que é a gestão de uma propriedade, gestão financeira mesmo, porque Sim. eu, embora seja agrônomo, Sim. hoje eu trabalho muito menos a parte técnica da agronomia e a minha parte dentro da minha propriedade e também das empresas é uma parte mais de gestão financeira. Sim. O coração do negócio é o bolso, não adianta a gente falar diferente. E o gringo também, né? O gringo, se tu quer mexer com o coração dele, tu mexe no bolso Sim, dele. sim. Então, a gestão é o foco do negócio, é onde a gente deve ter um olhar diferente. E já há um ano, quase um ano e meio de administração, eu e o Fábio falamos bastante disso. Eu sou cri-cri nessas coisas, mas é difícil trazer a solução. Se nós tivéssemos uma solução para apresentar com facilidade, certamente a gente já teria apresentado. A gente precisa de algumas mudanças governamentais, uma oportunidade de alongamento das dívidas, com juro que o produtor possa pagar. Ele tem realmente problemas, mas nós temos que qualificar esse produtor para que, se ocorrer isso, o governo dá a mão para ele, para que daqui a 10 anos eles não estejam mais na mesma situação. Isso é gestão. Você falou da questão de gestão e de dar a mão, e mas teve uma época que foi no recurso aí né, a gente sabe, né, tempos atrás. Será que o nosso produtor soube aproveitar isso tudo, guardou, enfim, alguns... Porque aí quando há épocas das vacas gordas, né, que a gente tem, aí também tem que saber reservar um pouquinho, porque vai ter a época das vacas magras, né, e daí? Aí que você falou, agora reclamar do clima, reclamar do governo, mas e eu fiz minha parte, enfim, como gestor? Fui um bom gestor? Muitas vezes, Rodrigo, essa discussão veio para a sociedade e a sociedade era um pouco bairrista em relação ao produtor. Sim. O produtor rural era o colono. Sim. Todo mundo olhava atravessado, até nas pequenas cidades, nas grandes, meu Deus do céu. Sim. Depois, quando o agricultor começou a botar um din-din no bolso, melhorou a situação, ele começou a virar gente. Agora que está tendo uma dificuldade, muitos dizem, mas também ando de caminhonete nova. Mas aí o cara que anda na cidade de carro pode andar de carro novo, mas o coitado que está trabalhando lá por fora não pode ter. Nós, há 40 anos atrás, ninguém tinha ar-condicionado nas casas. Hoje todo mundo tem ar-condicionado. A gente vê que o produtor tem máquina com cabine e trator com cabine, pulverizador. As questões trabalhistas nos obrigam também a isso. Sim. Tem que ter isso, senão você não consegue ter os colaboradores lá na propriedade rural trabalhando. E também a gente quer dar um pouquinho melhor de qualidade de trabalho para esse pessoal. Sim. Porque experimenta passar um dia inteiro no pó, no calor lá para ver como é duro. Então, na verdade, às vezes, por bairrismo, você diz isso. O produtor está endividado. Chora de barriga cheia. Não é bem assim. Sim. Mas ele comprou uma máquina de 3 milhões. Mas, se ele não comprar a máquina, ele não vai produzir. Graças a Deus ele acredita, porque ele é um visionário, o produtor rural. Ele acredita que enterrando uma sementinha embaixo da terra,
em 4 ou 5 meses aquilo vai frutificar, vai pagar todas as contas dele e ainda vai sobrar um lucro. Então, desafio outra categoria a ser tão resiliente, acreditar tanto como o produtor acredita. Então, na verdade, nós temos que ter um olhar um pouco diferente para o produtor, nós temos que apoiar ele, entender que é o primeiro giro da roda, é o produtor que faz na nossa região, ele tem que ser apoiado, a gente tem que buscar maneiras de viabilizar o negócio, porque quando o agricultor está bem, a cidade toda está bem. Muito bem, que é aquilo que você trouxe, acho que no início da sua fala aqui, né, que a gente tem aqui uma economia movida ao agro, porque, não estou vendo aqui, mas não tem gente trabalhando na mão, na lavoura lá, mas tem gente trabalhando na fabricação de máquinas aqui que vão servir lá para a agricultura. E aí, se não comprar uma máquina de 3 milhões, não tem quem trabalhe para fabricar a máquina, né? Exatamente. Então, é uma cadeia que muda. Nós aqui, né, dependemos muito, claro, da agricultura. E se a agricultura vai mal, né, a empresa lá do Metal Mecânica não fabrica, não vende, não contrata e aí, né, essas pessoas acabam sobrando aí, né? Vamos lá. Rodrigo, eu só pegar um gancho do que o Juliano falou sobre hoje ele ter a formação engenheiro agrônomo, mas atua muito mais como administrador. Sim. E eu quando trabalhei um período na Bahia, meu antigo gestor, quando eu pedi demissão para ir estudar, eu ia fazer administração. E aí ele me disse assim, você como administrador não pode ser um agrônomo, mas como um agrônomo você pode ser um administrador. Porque dentro do agronegócio tem muita coisa técnica que você precisa levar em consideração para fazer a sua administração, a gestão da tua propriedade. E o que o Juliano está falando dessa gestão que nós precisamos melhorar, não significa que o produtor está fazendo errado, mas significa que tem tanta coisa nova que está acontecendo, tantas notícias globais, Sim, que às vezes a gente fica fora, né? E eu converso muito com o Juliano e a gente percebe que o negócio dele exige que ele tenha essa visão do todo, que muitas vezes a gente não consegue, não acessa ou está fora do nosso radar. Então ter essa visão, hoje o negócio é local, mas o que interfere é global. Sim. Então essa gestão vai dentro da porteira e fora dela também, né? Para entender os cenários globais, o que está acontecendo, como que vai me impactar aqui na ponta, né? Então eu acredito que dentro dessa estrutura a gente consegue, estamos trabalhando para evoluir aqui dentro do nosso município. Muito bem, a agricultura é tão importante que nunca se viu também tanta cooperativa de crédito rural aí, né, que é criada na base, né, da agricultura. Né? Não tem uma, por exemplo, cooperativa que for crédito, por exemplo, né, para qualquer pessoa. Claro que depois elas abrem aí, né, mas começam com o crédito rural, né? Que são os agricultores que se uniformam, né, na verdade, essas cooperativas. Olha quantas a gente tem fortes aí, né? Que quem movimenta é a agricultura. Isso aí é muito importante. E quem está chegando agora aí, né? Quem está chegando agora, o que você ficou ouvindo aqui, ouviu? O que você tira de tudo isso? Na verdade... Que vocês são o futuro, né, Juliano? São o futuro. Uma hora o Juliano vai... Exatamente, dentro do que eu falei, eu já vou passar a palavra para ti. Sim. Mas a gente tem uma preocupação porque tem que ter sucessão nas propriedades. Sim. Esse negócio vai acabar e aí tu dá uma melhora de qualidade de vida para esse produtor. Ainda não se planta por celular, né? Ele tendo uma melhora de qualidade de vida, ele vai ficar lá no Sim, meio rural. claro. Ele pode ter um bom carro trabalhando na lavoura, ele pode ter internet, ele pode ter acesso a muitas coisas, porque aquela ideia de que o interior não pode, o interior não, isso acabava houve uma emigração, né? O êxodo, né? O êxodo rural, veio todo mundo para a cidade e foi ficando cada vez menos gente no interior. Nosso município hoje tem uma população que há 20 anos atrás era mais ou menos parecida, mas se for olhar algumas comunidades do interior, praticamente não existem mais. E a gente tem uma preocupação bastante grande quanto a isso. E é por isso que essa geração nova aí tem que vir para mexer com o agronegócio, temos que ter novos agrônomos, temos que ter essa geração nova assumindo as propriedades rurais para que elas continuem produzindo. Muito bem. Nós, jovens, temos que fazer a nossa parte, né? Sim. Aproveitar essa oportunidade que a gente tem de trabalhar com as 3 gerações juntas, porque se você for parar para pensar, nós conseguimos reunir então o pessoal a era analógica,
a era digital e aquela transição também que teve entre analógico e digital, que são as 3 gerações. A gente tem a oportunidade de poder aprender com quem precisou fazer tudo no braço, quem precisou fazer tudo na enxada, quem precisou fazer tudo manualmente e sofrer para aprender as coisas. Oportunidade que hoje a gente vê que a gente tem tudo na mão, né? A gente tem a tecnologia na mão, que a gente pode utilizar ela a qualquer momento. Isso aqui hoje, esse celular hoje, abre portas imensas, que antigamente a gente não tinha essas oportunidades. Então, acredito que é uma ótima ferramenta, a tecnologia vem para somar e com certeza vai continuar somando e agregando muito mais dentro das propriedades, mas também a gente tem que ter a humildade e a vontade, a força de vontade de querer aprender com quem veio dessa era analógica, de quem veio desse tempo, né? E que com certeza tem muito mais inteligência emocional, muito mais inteligência braçal mesmo, né? De ir lá e fazer, aprendeu na base... Aprendeu. Hoje a gente tem a oportunidade, eu, por exemplo, tenho a oportunidade então de fazer uma faculdade, ir lá, ficar uma técnica, estudar, né? Mas eu não tenho essa oportunidade muitas vezes de chegar e aprender com quem realmente aprendeu na prática, né? Lá na faculdade a gente está estudando, a gente pega muito conteúdo, mas e a prática? A gente vai aprender aonde? Com quem? Então é muito importante a gente ter essa força de vontade de ir atrás e buscar. E esses jovens hoje que estão dentro das propriedades, acredito que aconteceu esse êxodo rural em busca de oportunidades fora da propriedade, ou por outros gostos, ou por realmente querer buscar coisas diferentes para sua vida. Mas aqueles que ficam, muitas vezes dá orgulho da gente ver que realmente estão buscando conhecimento, que realmente estão tocando aquilo que seus pais, seus avós construíram. Que é o caso, por exemplo, do Juliano, né? De ver que os seus filhos estão seguindo o seu exemplo e estão, através da força de vontade, através dos seus ensinamentos, tocando aquilo que ele e o pai dele construiu. Então é uma coisa bonita e hoje os jovens, acho que falta um pouco isso, sabe? Falta essa força de vontade para a gente realmente buscar mais, aprender com quem está aqui para nos ensinar e dar valor. Dar valor para esses momentos que são raros de serem compartilhados. Muito bem, aí eu queria fazer uma pergunta, talvez para o Juliano. Na sua época de faculdade, Juliano, lá, a maioria dos seus colegas, eles eram filhos de produtores, enfim. E hoje, como é que está o cenário também? Se muitos são filhos de produtores, querem essa sucessão, ou são pessoas que optaram pela agronomia, até mesmo pela questão das inovações, né, do mercado muito aberto hoje, né, para técnicos e agrônomos, enfim, a necessidade, por exemplo. Então, seria essa a pergunta. No seu tempo e no tempo, agora a gente vai saber também da Emanuele aqui. Na época que eu estudei, 30% a 40% dos estudantes eram do meio rural. E 50% a 60% viam a agronomia como uma oportunidade. De vida. E realmente a agronomia, num país onde 35% a 40% é agronegócio, o agrônomo tem muita oportunidade. Basta ser bom, basta querer o que a Emanuele falou, tem que ter vontade. E a gente tem um pouco de decepção com essa geração que está entrando aí. Parece que não está dando tanta importância para as oportunidades. As oportunidades hoje são muito maiores do que a gente tinha lá atrás. A vida é muito mais fácil e falta só um estalozinho assim para essa é a geração X. Z, eu acho que é a Z. Isso. Essa geração tem que ficar atento para não deixar passar o cavalo encilhado aí na frente, porque tem oportunidades muito boas, a vida é muito boa, e tem que viver, tem que trabalhar um pouco e tem que se oportunizar a também se divertir. E às vezes entorta um pouco, às vezes acham que é se divertir, às vezes trabalhar, e ao contrário, é trabalhar bastante e às vezes se divertir. E aí essa aí foi a vez do Juliano. Agora também, você também, o Fábio também, né, é engenheiro agrônomo, né? Isso, eu acabei de sentindo fora da tua época, daí foi pós-Juliano, né? Depois temos ela aqui por último. E aí você também, como é que era a questão? Lá vinha muita gente que era filho de proprietários, de pequenos ou grandes produtores, ou vinha as pessoas, não, vou ver na agricultura aqui uma possibilidade também de, né? Já que está crescendo, está em crescente, né? É o carro-chefe aqui de muitas regiões, enfim. Eu vou trazer a realidade da minha turma, tá? Isso, como o Juliano. Eu me formei em 2013, então eu já vi
um número maior de filhos de produtores Sim. dentro da sala de aula, porque no tempo do Juliano já era mais difícil alguém filho de produtor ter condições de ir lá fazer uma faculdade, né? Sim. Eu estudei na Universidade de Passo Fundo, então Sim. tem que pagar, né? Sim, claro. Então, na minha época, eu já vi, acredito que uns 70%, 80% filhos de produtores, né? E dentro da turma, uns 5% que estavam lá, que seriam funcionários, ou seja, que precisavam se destacar para buscar um trabalho, uma oportunidade em empresas, né? E os demais se preparando para retornar para a propriedade para dar sequência. Então, teve essa evolução da agricultura, o que fez com que os produtores fossem se qualificar, fazer Aproveitando o que eles tinham em casa, né? Que é bom, Isso. nosso filho está aqui, né? Vamos fazer com que ele também, né? Que ele vai ter que contratar, né? Um agrônomo, né? Enfim, daí seria muito mais, né? E você? Bom, A Emanuele aqui, né? dentro da minha turma hoje também, trazendo como o Fábio falou, Sim. né? Apenas 40% são filhos de produtores. Olha só, já Então- vem aquela mesmo da Juliana, já dá uma... Pra ver como não é uma via de regra, né? 40% são filhos de produtores e então os outros 60 são, por exemplo, meus avós são produtores, Sim. hoje arrendam a propriedade Sim. e meus pais vieram para a cidade e eu me Sim. encantei pela área e comecei a estudar. Então hoje eu trago aquilo que era o desejo dos meus avós para os meus pais, né? Sim. A maioria da minha turma é isso também, né? Olha só. E também cerca de uns 70% da minha turma são mulheres. Então a gente tem muito menos homens. É outra, né, que as Isso. mulheres também estão aí, né, tendo essa... Oportunidade. Não, e tendo esse olhar, né? Eu quis fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque eu, na minha época de segundo grau, nunca via ninguém dizer assim, eu vou ser agrônomo. Era uma coisa que eu desconhecia, eu nem sabia que existia essa profissão. E isso eu me formei em 2002, no segundo grau. Engenharia agrônomo, sabe? Talvez pelo local que eu estudei, talvez pela escola, ou talvez pelas pessoas que ali estudaram, sabe? A gente fez um pré-vestibular, que sempre tem, né? Simulados, enfim. Aí o pessoal perguntava, eu quero ser o quê? Dentista, tal. E ia ver uma guria nova agora aqui na minha frente falando em agronomia, né? Porque a gente sabe que tem muitos jovens que são agrônomos aí, né? Mas tu conversar diariamente com um... Então eu não vi essa vontade das pessoas ser. E aí eu vi que o Juliano, claro, é produtor, o Fábio também vem de família, e você agora aqui também, né, uma jovem, também sendo... você lá na escola via também, da turma, via alguém dizer, não, você é agrônomo, eu quero fazer agronomia. Quando você estava no segundo grau ainda. Eu tinha um colega meu que tinha vontade de ser engenheiro agrônomo e eu sempre dizia que eu nunca queria fazer uma engenharia, porque eu Sim. achava que era uma área muito difícil. Muito cálculo. Porque Isso remete mesmo. a cálculos, né? E aí, depois que eu saí do ensino médio, então, eu fiquei um ano em casa estudando, porque minha vontade era sempre conseguir uma bolsa de estudos. Sim. Então, eu fiquei um ano em casa, consegui Ciências e Tecnologia de Alimentos na UERGS. Não era o que eu queria, Sim. então optei por não fazer. Depois, acabei passando em veterinária. Também não fui, por conta que era muito longe de casa. Sim. Fiquei mais um período em casa, fiz o Enem. Então, e eu estava entre administração ou engenharia agronômica. E aí eu pensei, então vamos colocar na hora do ProUni lá, né? Coloquei as duas opções e acabei passando nas duas, mas com uma nota de corte maior para agronomia. Acabei indo fazer para conhecer a área, porque pela oportunidade que a profissão traz, né? Fui fazer, comecei a gostar, me apaixonei e hoje eu vejo que é uma coisa que era para ser para mim e eu, se fosse escolher, escolheria de novo fazer Sim. agronomia. Olha que legal. Você é do Enem, então. Sim. Minha esposa também Tenho conseguiu 100% através do Enem de bolsa. também, 100% aí de direito. Ela fez direito. Mas, enfim, né, é um sonho que muitas vezes não é o fim da linha, né? Porque a gente tem que ter políticas públicas, na minha opinião. Enfim. Mas vamos lá. Continuando o programa da Prefeitura aqui. Rodrigo, a gente sempre, se quer melhorar algo, nós precisamos medir aquilo. Sim. Na questão das feiras, da agricultura familiar, a gente mede pelo quanto os produtores estão faturando e estão trazendo de renda para as suas propriedades. Sim. Quando nós falamos de grãos e falamos em uma administração municipal, fica mais desafiador, Juliano. Nós medir o que nós fizemos que melhorou. Como que nós vamos saber se melhorou ou não?
Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre, por exemplo, daqui 2 anos, como que nós vamos ver, medir as ações que nós fizemos hoje para esses produtores de grãos e que melhorou, para a gente conseguir dizer, nós melhoramos. Fábio, aquilo que eu falei no começo, a gente, para o pequeno produtor, a gente tem ações que estão mais ao nosso alcance e a gente consegue impactar positivamente. Tu tem os números do que os teus festivais, os nossos festivais, o Festival da Mandioca, o Festival do Milho Verde e as feirinhas têm feito, aquilo ali gera um número que tu consegue fazer uma medição, o número de produtores que passam a colocar seus produtos é um número fácil de medir. As indústrias familiares, que é um sonho nosso, que é a agroindústria, a gente conseguir chegar no final do ano com mais agroindústrias a cada ano, com oportunidades, porque aí gera uma oportunidade que a pessoa não precisa mais sair lá de fora para vir para a cidade para arrumar emprego. A indústria familiar dele absorve ele e a gente tem como exemplo o Intenso ali do Boqueirão, uma queijaria que trouxe a geração de filhos que tinha saído da propriedade, voltaram para casa para fazer a gestão do negócio e expandir. Estão vendendo queijo para o Rio Grande do Sul inteiro. Nós temos esse sonho de que aqui em Espumoso a gente também consiga trazer empresas da agricultura familiar para fazer isso. Para o agronegócio, a resposta, a gente vê ela em números mais gerais do município, o faturamento de grão aumentar, esse tipo de coisa, mas nós não vamos conseguir ter uma ação tão direta. Eu acho que nós temos que trabalhar muito mais na capacitação, no convencimento, no produtor entender que ele pode incentivar o filho dele a fazer técnico agrícola ali no IFE ou na escola da Campina Redonda. A gente conversou com eles lá. Muito. Eu tenho o meu gestor técnico da granja formado na Campina. Eu tenho um vendedor que é formado. E vocês são parceiros deles ali, né? Sim. São parceiros também. Conversei com a Isabel lá. Eu tenho mais 2 colaboradores dentro da empresa que são formados na Campina. Eu tenho filho de funcionário que estuda na Campina. Olha só. Eu acredito muito em técnico. Eu não tenho nada contra fazer faculdade. Sim. Mas eu acho que num período para trásmente, alguns anos atrás era o que tinha. Se incentivou um pouco de forma desordenada aquela ideia de que para ser alguém na vida tem que fazer uma faculdade. Um bom técnico remunera muito bem. A gente vê na indústria de máquinas ali em Não Me Toque e Ibirubá, todo esse pessoal que sai formado de mecatrônica ou informática, ciência da computação, no curso do IFE ali de Ibirubá, eles saem todos empregados. É uma briga por eles e sai gurizada aí com 18, 19 anos já com trabalho de 4, 5, 6 mil reais, e tem técnico trabalhando nessas empresas hoje ganhando mais de 10 mil por mês. Então tu não precisa fazer uma faculdade, mas tu tem que se especializar em alguma coisa. Tu tem que ser alguém se tu quer almejar alguma coisa na vida. E eu venho de uma escola de pensamento que acredita muito no trabalho. Então, não é através de bolsas, de auxílios, que você vai ter um bom nível de vida. Eu acredito que tem sim que estudar, pelo menos até fazer um segundo grau técnico, que te qualifique para ser alguma coisa. Se você entrar no mercado de trabalho sem qualificação nenhuma, vai ser mais complicado. Você vai ser um auxiliar, de forma pejorativa, vai ser um tuco. Vai ficar só ajudando. Não vai, o pessoal reclama muito desse salário, mas também não faz nada para melhorar, né? Nada para melhorar. Então, acredito muito no estudo, acredito muito na formação técnica, não precisa ser faculdade. E acho que a gente, através dessas oportunidades, a gente segura o jovem no campo. A gente tem que respeitar algo que eu falei bastante ao longo da campanha, que é o calculador.
quem está ouvindo, de repente, lembra que eu mostrava a calculadora durante a campanha e dizia que a calculadora tem que ser respeitada, tem que fazer a gestão financeira para fazer o negócio dar certo e essa gestão financeira que a gente transferia naquele momento, falando em relação à administração municipal, hoje eu transfiro para o produtor que ele tem que prestar atenção na calculadora. E a calculadora é implacável, ela não mente, ela não aceita desaforo, ela é reta. Eu vim das ciências exatas, então eu tenho uma facilidade muito grande com os números, eu acredito neles. 1 mais 1 é 2 e acabou, não existe... A matemática é exata, né? Não tem, né? Não existe, até em relação a isso, eu e o Dr. Gerson somos de áreas diferentes, somos de gerações diferentes, é quase que a diferença que eu tenho com o Fábio de idade. Então, ele tem mais maturidade, mais experiência, já passou por mais coisas, o doutor. Mas ele é das ciências humanas, e ciências humanas às vezes é mais paternalista, ajeita, vamos, se não deu por aqui, vamos por ali. Eu sou mais da área das exatas, as exatas, elas são muito retas. Não existe a linha, a reta curva. A curva é uma curva. A linha reta é uma reta e o número é imperdoável. Esse não perdoa. Então, a gente acredita que a gestão, vou puxar um pouco a brasa para o passado da administração, a gente tem feito uma boa gestão dos recursos financeiros do município, a gente tem aplicado, a gente tem olhado muito para a calculadora para saber onde aplicar. A resposta que a gente pode dizer, pô, mas então o Juliano está dizendo que não olharam para o médio e o grande produtor. Olhamos sim, porque se você for olhar as estradas do nosso município, hoje o que a administração entrega de melhor para o município é a melhoria das estradas. A gente tem estradas de boa condição para transportar o grão que está armazenado na Cotrial da Serra, na Cotrial da Serra dos Engenhos. A gente tem boas estradas no nosso município. Elas não são ótimas porque nós temos 2.400 quilômetros e a gente está conseguindo dar 2 voltas e meia em todas as estradas. Estamos fazendo muito acesso a produtores, as estradas menores, e às vezes por fatores políticos a gente ouve falar mal da situação das nossas estradas, mas eu lanço aqui um desafio para que tragam a cada 10 quilômetros de estrada ruim que mostrar do município, eu apresento 100 de estrada boa. Então a gente está com o olho muito atento quanto a isso. Desafio quem acha que está ruim a estrada, pegar a estrada aqui em Espumoso, sair daqui, ir pelo depósito e até a ligação nossa com o município de Tunas, para ver como é que está a estrada daqui até lá. Estamos falando em mais de 60 quilômetros de estrada. Duvido que vão filmar um pedaço de estrada ruim. Então quem está lá longe do município pode fazer 2 ou 3 quilômetros na estrada vicinal até chegar na geral, mas vai fazer 40, 50, 60 quilômetros de estrada boa de lá até aqui. Em direção a Bela Vista, a gente está fazendo a mesma coisa. Aqui pela Serra dos Engenhos, nós estamos atentos, estamos fazendo melhoria. A gente acredita que mais até o final do ano a gente vai dar uma volta ainda melhor. A gente está trabalhando muito. Se produz em torno de 30 a 40 cargas de brita por dia. Olha só. O britador hoje está tudo operando. A gente, semana passada, recebeu mais um caminhão para trabalhar, recebemos mais uma reta escavadeira. No mês que vem receberemos mais uma patrola, mais uma reta escavadeira, e isso tudo é suporte para o produtor rural. Então acredito que o produtor está vendo que a realidade está mudando e é a forma que nós temos para ajudar o produtor rural é essa hoje. É estrada, e vamos trabalhar fortemente nessa ideia de melhor qualificar o produtor em relação à gestão da sua propriedade. Olhar bem para a parte financeira do seu negócio. Tem que ir por os degraus certos, não adianta avançar etapas, né? Não ter, por exemplo, você falou, começa nas estradas, começa no suporte, dando aquela atenção com máquina boa, né? Que vai poder resolver o problema de imediato que venha a surgir, né? Então é assim, é escalando, né, Juliano? Acho que é isso que você quis falar, né? Exatamente. Vamos lá. E uma coisa importante que o Juliano falou, e essas ações que estão sendo feitas nas estradas, isso já é entrega agora. Mas nós não queremos parar só nisso. Nós queremos melhorar em muitas estradas e, além disso, melhorar também a forma como nós pensamos a agricultura. E no início, Juliano, antes dos festivais, nós fizemos uma viagem com os produtores da agricultura familiar, fomos lá para Caxias do Sul. Hoje, a nossa proposta é fazer uma viagem para o Paraná, lá para Guarapuava, para visitar a cooperativa agrária. Porque a cooperativa agrária trabalha com um sistema muito evoluído, um sistema exemplar de gestão, de organização. Então, o que eu quero dizer com isso? Que
para gerar as mudanças, primeiro a gente tem que sair do que a gente costuma ver no dia a dia, ver realidades diferentes que muitas vezes são melhores do que as nossas, para a gente trazer essa inovação e aplicar aqui dentro do nosso município. Então, um dos nossos objetivos é montar uma excursão. Vamos para o Winter Show lá em Guarapuava, que é em setembro ou outubro, levar um grupo de produtores, vamos conversar, vamos interagir com os produtores de lá, ver o que eles estão fazendo, porque com certeza quando a gente volta a gente vem cheio de ideias novas. E de afirmações, o que está sendo feito de bem, a gente segue, o que precisa melhorar, a gente vai implementando ao longo do tempo, né? Muito bem. Mais alguma colocação para a gente fechar o nosso programa de hoje, que a gente teria assunto aqui para conversar, né? Muito tempo ainda aí, né? A gente está aqui trazendo as informações da administração municipal de Espumoso, né? Com o vice-prefeito aqui, que fala em nome da administração direta, né? E, né? Diretamente com o prefeito, né? E também o Fábio, que é uma secretaria, né? E juntamente com uma direção aqui. Então a gente tem aqui, né? São três setores aí, né? Da administração pública aqui, do executivo, né? Que é o vice-prefeito, representando aí, né? A administração, o prefeito municipal, secretaria aí, né? E também a direção. Mais alguma colocação? A gente pode fechar por aqui. Algum recado final? A Emanuele pode querer... Muito obrigada, então, pela oportunidade de estarmos aqui expressando um pouco mais as nossas ideias e também colocando hoje o nosso trabalho que vem sendo feito. Me orgulho muito do nosso trabalho, porque a gente que está no dia a dia sabe o quanto é desafiador. E vamos continuar sempre abertos e disponíveis para ideias, para sugestões, mas também sempre desempenhando o nosso trabalho com muito êxito e muito sucesso. Obrigada, então, por vocês terem participado conosco e por todos que nos ouviram até aqui. Muito bem, Emanuele está começando aí, né? Daqui a pouco está se formando, né? E com certeza vai abrir um leque de oportunidades para você, ou seja, na administração agora já é um bom início, né? Que já você pegou uma coisa forte, né? E pessoas qualificadas como é o Fábio ali, outras que tem, né? Com certeza, para sua carreira, crescimento profissional, né? E também pessoal, né? Não tem, eu acho que lugar melhor para se estar, né? Hoje, dentro da administração, eu posso dizer que é a minha segunda faculdade, né? Sim. Então, é onde eu estou pegando toda a prática, toda a experiência e somando junto com essas pessoas tão especiais e que têm um ótimo conhecimento que, com certeza, me agregam todos os dias. Muito bem. Fábio? Primeiro, parabenizar o nosso prefeito, Dr. Gerson, por ter tido a visão lá em 93 de criar a Secretaria de Agricultura, né? Agradecer e parabenizar ele, agradecer o nosso vice-prefeito Juliano, que eu lembro desde a campanha, ele com a calculadora na mão, e é porque eu também gosto de calculadora, então isso me inspira, e como o Juliano sempre fala, né? O número, ele não mente, ele mostra, ele traz a verdade. Então a gente usa muito a calculadora todos os dias, e agradecer por todo o aconselhamento técnico administrativo que o Juliano passa para nós na secretaria, que nos guia nas nossas visões, né? Isso é muito importante. Nem sempre a gente tem a melhor visão, e a gente precisa de pessoas experientes que no mínimo coloquem a mão no nosso ombro ali e diz, não, tá no caminho certo, segue aí, ou diz, não, acho que pelo outro caminho é melhor, você vai conseguir ir mais longe. Então, agradecer. E agradecer a Manu também, e toda a nossa equipe, pelo empenho todos os dias. O que nós estamos fazendo na secretaria é uma missão, não é simplesmente um trabalho, é alcançar um objetivo maior para os produtores. Daí o Fábio Secom, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Espumoso também. Juliano Pazinato, vamos lá então, Juliano, vice-prefeito aí, né? Agradecer a companhia aqui do Fábio e da Manu para a gente bater esse papo com os ouvintes da Planetária, agradecer ao público que nos ouve agora, porque se a gente fizesse um monólogo aqui só entre nós, não teria graça nenhuma, né? A gente acredita que estamos tendo uma boa audiência aí, as pessoas estão notando a nossa preocupação, a gente quer que o agro se fortifique cada vez mais no nosso município e que ele consiga, através da riqueza que ele gera, trazer condições de vida melhores para todos os nossos munícipes. Espumoso quer mais, Espumoso merece mais, e naquilo que depender do agronegócio, né, Fábio e Manu? A gente vai estar aí trabalhando para fazer Espumoso ser mais pulsante, mais vigoroso, mais oportunizando mais para os nossos moradores.
administração Juliano e Gerson continua trabalhando firme e acreditando muito no nosso município, acreditando que caminhamos só um pedacinho em relação àquilo que a gente prometeu que faríamos, mas a gente pode ter certeza que a cada início de semana, cada segunda-feira a gente se reúne lá, olha o que está acontecendo, discute e sai para fazer mais uma semana de trabalho duro para fazer melhorar a nossa agricultura, a saúde do nosso município, a educação. Volto a frisar, a gente preocupa muito em relação à educação. A educação é o que vai nos entregar aquilo que a gente falava de qualificação do produtor. Muitas vezes o produtor não tem a qualificação por falta de instrução. A instrução não vem sozinha, tu tem que te qualificar para se instruir. Mas a gente vai fazer de tudo para ajudar o produtor aí. Acreditamos que o agro vai dar a volta, sim, porque, como falei, somos resilientes, o agricultor acredita sempre, vamos de novo trabalhar aí para fazer uma boa safra. A parte de preços não está ao nosso alcance, a gente tem que torcer para que melhore o preço dos grãos, mas nós vamos fazer a nossa parte, que é pensar em diversificação, como o Fábio falou, vamos ter uma área recorde de canola esse ano no município. Sim. Talvez caia um pouco a área de trigo, a pecuária, estou vendo que está aumentando aí, porque é mais uma alternativa, o gado está valendo bem, e então o produtor está focado nisso, e naquilo que depender do nosso município a gente vai estar aí ajudando, não só na torcida, mas sim em ações, porque só ficar em casa torcendo não resolve, tem que botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. E a administração está aí para isso, para ajudar o município. Muito bem. E aí o Juliano Pazinato, vice-prefeito, falando conosco também. Fechamos aqui o nosso programa semanal, então, da Prefeitura Municipal de Espumoso, a administração municipal, desse sábado, hoje, dia 23 de maio. Ainda teremos mais um sábado ainda, esse mês de maio está cumprido, hein? Mais um sábado ainda, próxima semana, dia 30, é sábado que vem ainda. E aí sim, né, do dia 31, mês de maio, vamos para junho aí, né? Vamos para as festas juninas aí, pessoal. Então tá, até sábado que vem, se Deus quiser, estaremos de volta.